realmente é um conteúdo muito puxado, porque a gente vem explorando esse texto de uma forma, queridos, que você não vai encontrar, tá, comentários bíblicos na internet com a mesma abordagem que nós temos feito aqui. Não estou aqui, não tenho nenhuma pretensão, tá, de querer parecer melhor do que alguém. Na verdade, eu já disse a vocês há um bom tempo, essas ministrações em Romanos, elas são baseadas no comentário de Mark Lloyd Jones. Eu não tenho a pretensão aqui de achar que eu sou capaz de comentar Romanos na profundidade que nós estamos fazendo aqui, querido. Não, não sou, tá bom? Não sou. E se você quiser ver, é só você dar uma olhadinha no texto, tá? E você vai perceber que sem ajuda, você é incapaz de compreender esse texto, irmãos. A linguagem usada pelo apóstolo Paulo aqui, a estrutura de pensamento que vem sendo desenvolvida nesse livro é uma coisa assim assombrosa, irmãos, assombrosa. A intenção do apóstolo, né, em ensinar a igreja a respeito de salvação é algo assim que nos assusta, na verdade, tá bom? Então a gente vem tentando explorar o texto, mas explorar bastante para que você tenha consciência de qual é o ensino bíblico a respeito de salvação, tá bom? A intenção, querido, é não só abordar a salvação, mas dirimir todas as dúvidas em torno do assunto, tá bom? Por isso que a gente vem abordando aqui, a gente faz uma pausa, entra numa doutrina específica, depois volta para o texto, porque a intenção realmente é que a gente possa compreender o texto e possa desfrutar daquilo que vem sendo ensinado. Bom, vamos ler o texto? O versículo 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos orar mais uma vez, tá bom, gente? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor, meu Deus. Nós vamos expor nossa mente e nosso coração à Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós reconhecemos a necessidade que nós temos de ajuda. A Tua palavra diz que sem o Teu Espírito é praticamente impossível compreendê-la, Senhor, porque ela se discerne espiritualmente. Portanto, eu peço ao Senhor nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Senhor. Pai, não é só um jargão de crente, Senhor, é verdadeiramente um clamor. É verdadeiramente, Senhor, meu Deus, uma súplica que nós fazemos a Ti. Abra, pelo amor do Teu nome, o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a Tua palavra alcance o nosso coração e seja bênção na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, esses dois versículos, aliás, esses 4 versículos aqui, eles têm informação suficiente, irmãos, para que você compreenda o que é o Evangelho, tá bom? Mas mais prático ainda, ele te dá as informações para você saber se uma pessoa é crente ou não é. Eu diria que tudo que você precisa saber a respeito de uma pessoa, se ela é crente ou não, está exatamente aqui nesses 2 versículos. Porque Paulo fala do homem que se inclina para as coisas da carne e fala do homem que se inclina para as coisas do espírito. Então, quando você observa a maneira como Paulo constrói isso aqui, é uma coisa assim, impressionante, irmãos. Porque nós temos aqui todo o material necessário, principalmente para sondar o nosso coração. A gente viu na semana passada, hoje eu vou começar a trabalhar um pouquinho sobre quais são as características de um cristão genuíno, né? Aí a gente vai trabalhar aqui o significado de ser cristão, tá?
a gente pode até usar assim de maneira muito óbvia aquilo que a gente já falou anteriormente. Eu poderia dizer a vocês que o cristão é exatamente o oposto daquilo que não é cristão, do homem que nós já estudamos aqui. Vocês lembram disso? O não cristão, eu disse aqui, isso foi numa série de mensagens, o não cristão é uma pessoa que ainda não nasceu de novo. É alguém cuja mente e pensamento são governados pela carne. E essa vida governada pela carne, ela é caracterizada por um estado de morte espiritual, de inimizade contra Deus e a incapacidade de se submeter à lei de Deus. Você percebe? Eu tenho aqui 3 coisas muito claras a respeito de um homem que não é cristão. É lógico, eu posso começar falando aqui, acrescentar aqui a ideia de que ele tem a mente governada, o pensamento governado pela carne. Carne, aqui, querido, é tudo aquilo que se opõe a Deus, ao agir de Deus, é tudo aquilo que está debaixo do agir de Deus, do governo de Deus, entende? Isso é carne. Então, esse homem ele é caracterizado por um estado de morte espiritual, ele não tem sensibilidade às coisas de Deus. É engraçado a gente falar sobre isso, porque a gente vive assim numa era assim muito mística, as pessoas são muito dadas ao misticismo, né? A ideia do eu senti isso, eu senti aquilo, e você vai encontrar esse tipo de reação entre pessoas que nem são cristãs, entende? Elas estão no lugar, elas sentem uma emoção, elas pensam que é Deus que está falando. Nós vivemos esse período, querido, de pessoas místicas demais, que são dadas a uma espécie de... o julgamento delas em relação à sua vida espiritual se dá mais pelas emoções, pelo sentir, do que exatamente por viver à luz daquilo que a Bíblia diz. Então, vamos falar sobre isso um pouco mais para frente, tá bom? Porque é um perigo, na verdade. Morte espiritual é o homem separado de Deus. É o homem que não quer saber de ouvir Deus, não se interessa de forma alguma por aquilo que Deus tem a dizer. A inimizade contra Deus. Esse homem morto espiritualmente está vivendo como inimigo de Deus. Pastor, como é que um homem pode viver como inimigo de Deus? Irmãos, de certa forma, é bem simples, sabia? É bem simples. O cidadão que não se submete, e é a terceira característica aqui, que não se submete à palavra. Deus diz, viva em santidade. O homem não está nem aí. Deus disse, ame o seu próximo como a si mesmo. Perdoe. Ele está agindo como inimigo de Deus, irmãos, entende? Ele está indo na contramão. Deus diz, a direção é essa, e ele está andando para cá. Essa atitude é uma atitude de inimizade, entendeu? De inimizade. É uma atitude de afronta a Deus. A pessoa não quer saber. E aí, isso nos leva exatamente à terceira característica, é a incapacidade de se submeter à lei de Deus. Não é só que ele não quer, é porque ele não pode, ainda que quisesse, ele não pode. É o que nós temos lá em Romanos 7, lembra lá? É o homem que teve o seu entendimento aberto para compreender a lei de Deus, né? Ele pôde ali perceber a lei de Deus, entender aquilo que a lei está pedindo dele, mas ele não tem forças, ele não tem condições de viver aquilo que ele sabe que deve viver. É isso que caracteriza um homem sem Deus, querido, um homem vivendo na carne. Vivendo para a satisfação dos seus próprios desejos. É basicamente isso o que Paulo está ensinando. Agora veja, queridos, eu quero tratar com vocês, tá bom? Quando a gente diz que o cristão é exatamente o oposto disso, eu estou aqui, querido, apenas te descrevendo uma maneira de como eu posso perceber o que é o cristão na verdade. Mas isso não é a melhor maneira de dizer o que é um cristão, tá bom? O cristão não é meramente um homem que não faz o que costumava fazer, tá? É lógico que isso é verdade, tá, querido? Isso é verdade. Mas isso é o mínimo do mínimo que a gente pode dizer a respeito do cristão.
Nós não podemos passar, irmãos, e nem podemos, não podemos passar ao mundo e nem podemos pensar, tá? E deixar que nós sejamos governados pela ideia de que nós somos pessoas que apenas deixaram de fazer algumas coisas. Eu bebia e agora eu não bebo mais. Eu fumava e agora eu não fumo mais. Muita gente acredita que é cristão só por causa dessas coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa bem simples. Nas seitas, você vai encontrar pessoas com experiências idênticas, sabiam? As seitas, elas são caracterizadas por esse tipo de mudança. Pessoas que faziam determinadas coisas erradas e agora não fazem mais. Ser cristão não é só isso, irmãos. Ser cristão é muito mais do que isso. Eu vou trabalhar contigo. A primeira coisa que o apóstolo nos diz aqui a respeito do cristão, e olha, ele diz que o cristão é alguém segundo o Espírito. Veja, não é só alguém que deixou de fazer alguma coisa. É lógico, irmãos, a transformação na vida do ser humano leva a esse tipo de mudança. O que eu quero que você entenda é que só esse tipo de mudança não caracteriza uma pessoa crente. Se você for em qualquer seita dessas por aí, você vai encontrar inúmeros testemunhos de pessoas que pararam de fumar, pararam de beber, pararam de fazer um monte de coisa errada, porque estão agora naquele lugar, né, congregando naquela igreja, naquela seita. Isso não é suficiente, irmãos, tá bom? Isso não é suficiente. Paulo diz que o cristão é alguém que anda segundo o Espírito. Veja o versículo 5, só a parte B do versículo 5. Os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. E aqui não custa a gente lembrar que a palavra segundo aqui tem o mesmo significado que tem no caso do homem que não anda segundo a carne, não é verdade? Ou do homem que anda segundo a carne, na verdade. A ideia é que ele é habitualmente dominado pelo Espírito. O homem que anda segundo o Espírito é um homem que é dominado pelo Espírito, sabe? E ser dominado pelo Espírito, querido, caracteriza a tendência e o teor da vida do cristão. Também aqui é importante, irmãos, mas antes de passar para esse ponto, veja, o cristão é alguém que habitualmente ele é governado pelo Espírito, ele é dominado pelo Espírito. Há um princípio de vida no cristão, né, que o dirige. Eu estava lendo material, preparando material hoje e lembrando do nosso retiro, quando eu estava falando de regeneração, né? A regeneração significa que o homem ele é governado por um princípio, eu diria maligno mesmo, sabe? Onde todas as suas faculdades apontam para uma direção, para a carne, para os prazeres, para aquilo que é errado. Quando o homem é regenerado, ele recebe um princípio de vida que vai governá-lo agora, que vai apontar agora para uma outra direção e não mais aquela. É esse princípio de vida, querido, que nos capacita e que nos caracteriza como cristãos, sabia? Como crente no Senhor Jesus. É o Espírito em nós que vai trabalhar na nossa vida por meio da palavra, por meio do congregar, por meio da oração, por meio da leitura de livros, entendeu? Agindo dentro de nós, movendo o nosso coração agora para as coisas de Deus, não mais para aquilo que nós éramos movidos antes de conhecer Cristo, mas agora toda a inclinação do nosso ser aponta para Deus. Por quê? Por causa do Espírito em nós que nos leva nessa direção. Aqui também é importante lembrar, irmãos, que a expressão o Espírito aqui é uma referência ao Espírito Santo, tá? E não ao espírito humano. Pode parecer bobo dizer isso aqui, mas existem estudiosos que se perderam em relação a isso aqui, por acreditar aqui que quando Paulo descreveu o outro homem como sendo segundo a carne, ele estava se referindo a certos pecados físicos ou pecados cometidos pelo corpo, né? Por isso, né, por causa dessa compreensão errada, eles supõem que quando a expressão aqui, o Espírito, quando Paulo fala dessa expressão aqui, o Espírito, ele quer dizer
a vida da mente, o intelecto, a capacidade humana de apreciar a arte, a poesia. O contraste aqui, né, é entre o espírito do homem, relacionado com a questão do corpo, tá? E a carne. É mais ou menos assim, há uma parte no ser humano que é animalesco, né? Tendenciosa ao pecado, mas há uma parte no homem mais superior, que ele pode apreciar a poesia, que ele pode apreciar a arte. Então eles achavam que Paulo estava se referindo a isso. Quando ele se refere a carne, ele está se referindo ao corpo, a essa natureza animalesca do homem, e quando ele se refere ao espírito, ele está falando essa questão da mente, do intelecto humano, tá bom? Nós já falamos isso anteriormente, nós gastamos um bom tempo falando sobre isso, que a carne não significa simplesmente o corpo, né, a parte animal, mas a totalidade da vida do homem, tá? A carne é o homem vivendo sem a influência do Espírito Santo, irmãos. Isso é carne. É quando o homem não tem esse princípio de vida colocado por Deus nele. Então, toda a sua inclinação é para o mal, tá bom? É para satisfação pessoal, é para satisfazer os desejos do seu coração. Ele tem prazer naquilo que Deus abomina, né? E ele gosta disso, ele vive para isso, ele não se importa com Deus. Não estou dizendo que essa pessoa não possa ser religiosa, às vezes ela é religiosa, mas o interesse dela em Deus não é exatamente na pessoa de Deus, mas naquilo que Deus pode dar a ela, tá? É possível, e essa carne também se manifesta, como a gente viu anteriormente, até mesmo na questão religiosa, lá em Gálatas, nós vimos sobre isso, né? Paulo disse que eles começaram no espírito, mas estavam agora vivendo na carne. Isso tem a ver com prática religiosa, mas uma prática religiosa separada de Deus, né? No caso dos Gálatas, tem a ver com os sacrifícios, com circuncisão, essa coisa toda. Então você percebe que a carne ela tem uma manifestação religiosa em si, tá? É porque a gente está habituado a ver isso, querido, como algo assim, como pecados grosseiros, como essa coisa, o cara bêbado, o cara que ele é imoral, essa coisa toda. Não, às vezes a carne se manifesta de uma forma que é até virtuosa, entende? Ela tem esse tipo de manifestação. Então, quando Paulo fala de carne, ele não fala apenas da parte animal, da natureza do ser humano voltada para esses pecados grosseiros, mas ele está falando da totalidade do homem, tá bom? É o homem vivendo sem a influência do Espírito Santo. Então, o contraste que Paulo está colocando aqui, ele contrasta que a espécie de vida que é segundo a carne com esta outra vida dominada, controlada, determinada pelo Espírito de Deus. Essa é a primeira verdade que Paulo coloca sobre o cristão. Ele é alguém que vive segundo o Espírito. Ele é alguém que tem uma inclinação para as coisas de Deus. Em Romanos 8,14 está escrito assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A ideia é muito simples: se você é cristão, é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é guiado, diz Paulo, pelo Espírito de Deus. Simples assim, irmãos. A tendência nossa, quando pensa sobre isso, é pensar numa vida governada pelo Espírito, guiada pelo Espírito, e a pessoa não observa isso como um viver cristão natural. Ela pensa em coisas miraculosas, sobrenaturais. Não, querido. O Filho de Deus, por mais capenga que seja a sua vida, ele tem o Espírito habitando dentro dele, entendeu? Portanto, ele é governado pelo Espírito de Deus. A segunda característica do cristão é que, como uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, ele inclina-se para as coisas do Espírito, ou
pensa nas coisas do Espírito. Isso aqui já é mais, o contraste aqui já é mais claro com o homem que pensa nas coisas da carne, né? Nas coisas desse mundo. Novamente, é o que Paulo diz, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. A palavra aqui, novamente, por inclinar, querido, né? ou pensar aqui, como a gente viu lá no caso do incrédulo, contém a ideia de fixar a mente em algo, tá? Há um elemento aqui de deliberação apontando para o fato de que a ação deve ser voluntária. Eu escolho colocar a minha mente nas coisas de Deus. Eu escolho pensar nas coisas de Deus. O homem que é dominado pelo Espírito Santo, ele fixa a sua mente numa certa direção, não mais naquilo que lhe atraía antes de ser salvo, não mais nas coisas desse mundo, mas agora sim voltado para as coisas de Deus. Às vezes eu penso que é simples, mas às vezes eu só penso, tá? Porque quando a gente vai para a prática não é tão simples assim. Mas veja, um homem que pensa nas coisas de Deus é alguém que a sua mente está voltado para a palavra, né? É alguém que está lendo, que está aprendendo, que está meditando. E à medida que ele vai absorvendo a palavra de Deus, sua mente vai sendo transformada, renovada, seus pensamentos vão sendo mudados, entendeu? Ele passa a olhar para a vida, ele passa a olhar para o mundo, ele passa até mesmo a olhar para as pessoas com uma mentalidade diferente. Há uma inclinação no seu coração agora, querido, voltado para as coisas de Deus, a se importar com aquilo que é do interesse de Deus. E como é que ele sabe aquilo que é do interesse de Deus? É porque ele vai lendo a palavra, é porque ele vai estudando, é porque ele vai ouvindo a pregação da palavra, e ele vai começar a compreender aquilo que agrada a Deus, aquilo que é aceitável diante de Deus. Olha, irmãos, veja, olha esses termos aqui, tá bom? Pensa nas coisas do Espírito, fixar a mente em algo, uma ação voluntária, essas coisas, essas citações aqui, essas palavras aqui, quase tudo aqui fala da ideia de intelecto, tá? É curioso isso. A inclinação para as coisas do Espírito, ela não está, por mais que pareça isso, ela não está restrita ao intelecto, mas inclui também as emoções, os desejos e os sentimentos. Escute, querido, quando eu penso na inclinação do Espírito, que o cristão ele se inclina para as coisas do Espírito, ele pensa nas coisas do Espírito, eu estou dizendo aqui que o cristão é alguém que está sendo atraído, essas coisas começam a atrair, são coisas que passa a interessar a ele, são coisas que ele passa a desejar. Quando nós começamos a vida com Deus, irmãos, e nós nos expomos à palavra, quando nós nos expomos à leitura, ao estudo, quando nós nos expomos a vídeos, a filmes cristãos, entende? A ouvir música, há um processo, querido, que vem sendo construído pelo Espírito Santo dentro do nosso coração. E nós começamos a nos interessar por coisas que antes não faziam sentido para nós. Eu não sei você, faz muito tempo, mas eu ainda lembro ainda da época que eu vivia sem Cristo. E eu garanto a vocês que pensar nas coisas de Deus, naquilo que interessava para Deus, não fazia muito sentido. Na verdade, não fazia nenhum sentido para mim. Era absurda. Eu via aquilo como coisas ridículas, coisas esquisitas, estranhas, entende? Que eu abominava até, na verdade, que eu fazia piada, eu zombava, ridicularizava essas coisas. Hoje, essas coisas me atraem. Hoje, eu posso dizer a você que eu tenho um prazer nessas coisas. Irmãos, congregar para mim é uma das coisas mais prazerosas que eu tenho na minha vida, sabia? É impressionante. Estou chegando aí aos 30 anos de convertido e eu nunca perdi. E eu posso dizer a vocês
tendo Deus como testemunha, que eu nunca perdi o prazer por congregar em quase 30 anos servindo ao Senhor. E não importa o culto, não importa essas coisas, quando... Deixa eu ver como é que eu coloco isso para vocês. Eu tenho dito a vocês, queridos, que parte da nossa vida, grande parte da nossa vida cristã, ela deve ser vivida a sós com Deus. Sós com Deus. É quando a gente tira em casa o tempo para ler a Bíblia, para alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, para nos colocar diante de Deus em oração. Isso caracteriza um cristão, querido. Esse interesse, sabe? Esse desejo, na verdade. Eu penso que às vezes a gente tem que se obrigar. No meu caso, para mim, isso não é dificuldade. Por exemplo, ler a Bíblia para mim, poucas coisas na vida são tão gratificantes como ler a Bíblia para mim. Tá? É um hábito que eu tenho há anos. Tá? Desde quando eu aceitei a Cristo, que Deus gerou no meu coração um prazer pela palavra, e desde lá que eu leio a Bíblia praticamente ininterruptamente. Irmãos, eu não paro. É terminando uma leitura e começando outra, terminando uma leitura e começando outra, sem parar. Isso há quase 30 anos. Então, para mim, é algo prazeroso. Mas eu lido com pessoas na igreja que têm dificuldade, que não têm um hábito da leitura, por exemplo. Quando um crente tem essa dificuldade, a minha sugestão é: não espere sentir vontade, tá, para ler a Bíblia. Apenas leia. Pastor, mas eu estou sem vontade. E daí? Quer dizer que na segunda-feira você acorda e diz assim: Senhor, graças a Deus, porque eu vou já trabalhar, né? A gente vai porque tem que ir. Vai porque é obrigação, porque precisa do dinheiro. Mas vai, e nunca morreu. Com a palavra, irmãos, eu diria a vocês que a menos que Deus faça algo em vocês como Ele fez em mim, é assim também. Eu preciso me obrigar, até que isso seja atraente para mim. No começo, eu luto, mas depois aquilo se transforma num prazer para mim. Isso vai acontecer com vida de oração, isso vai acontecer com o congregar, e vai acontecer com quase todas as vidas, com todas as coisas da vida espiritual. As coisas de Deus, querido, não deveria ser assim. Eu penso que o crente, por ter o Espírito dentro dele, o fato do Espírito habitar em nós, se nós dessemos vazão à vontade do Espírito, querido, isso facilmente seria transformado. Mas às vezes a gente se converte e eu não sei explicar, irmãos. Eu gostaria que todo mundo passasse pela experiência que eu passei de conversão, sabe? Eu não tive dificuldade com congregar, eu não tive dificuldade com ir para a igreja, eu não tive dificuldade com leitura bíblica. A mudança na minha vida, por mais radical que ela tenha sido, para mim não foi difícil, entendeu? Foi algo assim muito prazeroso, na verdade. Olha, é uma cena na minha vida que eu jamais vou esquecer. Era uma quinta-feira, se não me falha a memória. Era uma quinta-feira de manhã. Eu tinha trabalhado à noite, estava de plantão no hotel. Trabalhei até 7 da manhã, fui para casa. E quando foi umas 10 horas, o pastor Jair foi na minha casa. Foi a primeira vez que eu vi o pastor Jair na minha vida. Ele foi na minha casa, porque eu tinha pedido para o Jadaías, que era meu amigo, colega de trabalho, falar para o pastor dele me fazer uma visita, porque eu queria conversar a respeito do evangelho. Eu queria entender, eu queria entregar a vida para Jesus, na verdade. Aí ele chegou na minha casa e nós ficamos ali umas 2 horas e meia, ele me explicando o evangelho. Eu lembro demais, quando foi assim, meio-dia alguma coisa, eu fui fazer a oração com ele, né, entregando a vida para Jesus. Aí meu irmão chegou, tinha 2 irmãos comigo na época, se eu não me engano. E eu fiquei muito sem graça naquela época, porque ainda estava, né, tava ouvindo o evangelho ainda, e eu estava ali, os irmãos dentro de casa e eu no quarto orando com o pastor, entregando a vida para Jesus. Só que no dia seguinte, quando eu saí, abri a porta, eu saí na rua, que eu olhei para aquela rua, eu tive uma sensação de que era a primeira vez que eu estava vendo aquela rua na minha frente.
Aconteceu algo dentro de mim que eu não sei explicar para ninguém, querido. Foi algo muito forte. E aquilo me libertou. Eu era viciado, jogava baralho apostado, viciado mesmo, de na hora que pegar o dinheiro do salário, correr lá para o mercadinho, sentar numa banca de jogo e passar o dia inteiro ali sem me alimentar, sem nada, jogando apostado. Só saía liso de lá. É uma, desculpa a expressão, mas é uma desgraça o negócio do vício. Só saía liso de lá, entendeu? Nunca mais. Sabe uma sensação que eu ainda guardo até hoje? É de quando eu morava pertinho houve uma época que eu morei bem pertinho do mercadinho. Quando eu passava perto do mercadinho, que eu sentia cheiro de fumaça de cigarro e de bebida, eu sentia náusea, aquela vontade de vomitar. Acabou, irmãos, acabou. Nunca mais na minha vida eu voltei ao mercadinho para jogar baralho apostado. Né? E tantas outras coisas que aí eu já não conto mais porque é vergonhoso demais contar, né? Que Deus me livrou e me libertou. Então, o cristão, ele, por ter o Espírito dentro dele, ele é atraído para essas coisas de Deus, ele passa a desejar isso, a buscar isso. Olha que coisa interessante, né? Enquanto os incrédulos, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,14, considera as coisas do Espírito como loucura, o cristão se interessa por elas, ele passa a buscar, passa a pensar nelas. Na verdade, o cristão passa a ter prazer naquilo que o mundo considera loucura, o cristão passa a ter prazer. Aí, querido, falando das coisas do Espírito, seria interessante a gente perguntar, né? Quais seriam essas coisas do Espírito? E eu queria tratar um pouquinho sobre isso contigo, só que eu vou começar fazendo isso falando negativamente, tá? Dizendo o que não são essas coisas, porque a gente pensa nas coisas do Espírito, vem à mente algumas coisinhas na nossa cabeça, mas eu queria primeiro te mostrar que boa parte do nosso pensamento, quando a gente pensa nas coisas do Espírito, ele é equivocado, tá bom? Primeiro, não são meramente coisas pertencentes à esfera do intelecto, e tampouco, tá? Paulo quer dizer aqui com coisas do Espírito o fato de alguém estar interessado em religião. Escute bem isso aqui, tá? Porque a tendência nossa é pensar exatamente isso. Agora que eu sou crente, eu vou pensar nas questões de religião, há um interesse, ou então porque a pessoa tem interesse por religião, ela pensa, agora eu devo ser um crente. Escute bem, querido, estar interessado em religião e estar interessado nas coisas do Espírito não são a mesma coisa. Há muitas pessoas que têm interesse em religião, mas que na realidade elas são contrárias às coisas do Espírito. E eu vou exemplificar isso aqui para você de maneira muito clara. Interesse em religião não significa interesse nas coisas do Espírito, tá bom? Você quer um exemplo? Vou começar aqui com os fariseus da época de Jesus. Aquelas pessoas tinham um interesse profundo por coisas religiosas. Eram pessoas religiosas por natureza, mas, ao mesmo tempo, ninguém se opôs de maneira tão ferrenha e maligna ao Senhor Jesus Cristo e à sua mensagem quanto os fariseus. Por mais interesse que tivessem nas coisas religiosas, eles se opuseram ferrenhamente ao Senhor Jesus e também à mensagem pregada por ele. Agora, isso é uma coisa, querido, que vem se repetindo ao longo da história. Quando a gente pensa na reforma protestante, irmãos, vocês sabem quem foram os maiores oponentes da reforma? Eu não sei se quando a gente fala de reforma protestante, vocês têm ideia do que é exatamente que eu estou falando, tá bom? A reforma protestante, querido, aconteceu no século XIV para o XV, se eu não me engano, lá com Martinho Lutero, tá? Foi quando a igreja protestante, que não era conhecida como igreja protestante, né? Mas foi quando Lutero rompeu com a igreja dominante na época, que era a igreja católica. Naquela época, a igreja católica estava
perdida de uma forma muito, muito vergonhosa. Se você assistir um filme da época, por exemplo, o filme de Lutero, você vai ver coisas assim impressionantes. O que interessava para a igreja naquela época era dinheiro. Eles tinham campanhas, é dessa época que a gente vê em uma frase muito conhecida que diz assim: quando você ouvir o tilitar da moeda caindo no... Vamos usar essa expressão nossa? No gasofilácio, né? Uma alma está saindo do purgatório. As pessoas compravam um lugar no céu. Quanto mais dinheiro você tinha, mais privilegiado era o seu lugar. E aí Lutero rompeu com isso. E, na verdade, a reforma não começou exatamente com Lutero, irmãos, ela começou um pouco antes. Mas Lutero foi o cara que deu voz e deu um rosto à reforma protestante. Então, o maior oponente da reforma protestante foi exatamente a própria igreja, da qual ele fazia parte. Isso é algo curioso, bem curioso, irmãos. Mas você pode pensar também, querido, nos grandes avivamentos, irmãos. A resistência aos grandes avivamentos sempre vieram de dentro da própria igreja. Isso é uma coisa assustadora. Quando você lê a biografia de homens como George Whitefield, você vai perceber exatamente isso. A resistência que a igreja institucional tinha, e aí eu estou falando agora de igreja evangélica, tá bom? Tinha ao que acontecia nos movimentos provocados por George Whitefield. Pode pegar qualquer época da história, qualquer avivamento que você vê, você vai encontrar que a igreja que está acomodada, que se vai sair, institucionalizou. Sai, coisinha. Essa igreja se levanta contra aquilo que Deus está fazendo. Interesse em religião não significa interesse nas coisas do Espírito. Isso é uma coisa que assusta, querido. Se nós desejamos saber se pensamos nas coisas do Espírito ou não, não basta dizer que estamos interessados em religião. Não basta nem mesmo dizer que somos membros da igreja. Escute isso aqui, querido. Você pode ser membro de uma igreja e se aborrecer com as coisas do Espírito. Você pode estar interessado em organizações religiosas, em atividades religiosas, em denominações, nas atividades de uma igreja em particular, porém, isso pode não ter nada a ver com pensar nas coisas do Espírito. Na verdade, isso pode ser o maior inimigo das coisas do Espírito. Eu tenho um temor, querido, quando o homem coloca a igreja e a religião num patamar acima do agir de Deus. Nós vivemos uma época em que isso é muito comum, sabia? Muito comum. Irmãos, eu garanto a vocês que vocês nunca vão me ouvir falar de púlpito que nós somos a única igreja certa, que a nossa igreja é melhor do que as outras. Você nunca vai me ouvir falar algo dessa natureza, irmãos. Não vai. Porque se tem uma coisa que me entristece profundamente é esse orgulho religioso que muitas pessoas nutrem no coração, sabia? É uma coisa assim quase que doentia, irmãos, doentia, e que não reflete jamais uma vida governada pelo Espírito. Um homem cuja vida é governada pelo Espírito, querido, ele não é preso a uma religião. Não quer dizer que ele não tem uma igreja. Ele tem, ele ama a sua igreja, ele tem prazer na sua igreja, mas ele jamais fará da sua igreja um ídolo, ou da sua denominação, ou do seu pastor. Entende? Segundo, querido, pensar nas coisas do Espírito não significa nem mesmo um interesse por teologia com um fim em si mesmo, pois o homem pode estar interessado na teologia cristã e na doutrina cristã, todavia não pensar nas coisas do Espírito. Um exemplo claro do que eu estou falando aqui para vocês é a teologia liberal e os seus adeptos. Teologia liberal é um ramo da teologia que nasceu na Europa, muito forte nos Estados Unidos, que arrebentou com o cristianismo protestante,
porque eles não creem em milagres, entendeu? Eles não creem. Todo registro bíblico que contém alguma ação sobrenatural de Deus, eles retiram. O teólogo liberal é aquele que diz que a Bíblia não é que a Bíblia é a palavra de Deus, ele diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Por que ele diz isso? Porque todo registro sobrenatural, aí, irmãos, aí é quase que rasgar a Bíblia toda, né? Porque você vai encontrar a ação sobrenatural de Deus do começo ao fim na Bíblia, mas onde tem, ele diz, isso aqui é mito, isso aqui não serve, isso aqui não adianta. Eles não creem no nascimento virginal de Jesus, não creem na ressurreição, não creem em nada dessas coisas. Nos milagres de Jesus, tudo isso é conto da carochinha, não serve para eles. São pessoas, teólogos, estudantes da Bíblia, mas que não tem nada a ver com as coisas do Espírito. Esses teólogos, querido, de linha liberal, fizeram da teologia uma razão de ser e também seu principal meio de sustento. O perigoso desse negócio de teologia liberal é porque isso tem chegado no Brasil, entendeu? O teólogo liberal não é aquele cara que vai começar uma igreja, ele quer uma igreja pronta e aí ele mata a fé das pessoas, porque ele não crê nos milagres, ele não crê no sobrenatural. São homens que têm prazer em estudar e ensinar teologia, que se especializaram nessa área de estudo, mas isso, na imensa maioria das vezes, não tem relação nenhuma com as coisas do Espírito. Na verdade, isso também pode ser eles podem ser extremamente hostil às coisas do Espírito. O que eu estou dizendo, querido, é que é possível um homem, com a sua mente natural, captar um sistema teológico só de maneira intelectual, tá? Ele pode não ter nenhum valor, esse sistema, as coisas do Espírito pode não ter nenhum valor para ele. Na verdade, essas coisas espirituais podem até ser mesmo a causa da condenação, como eu acredito que vai ser. O teólogo liberal e aqueles que bebem desse tipo de fonte são pessoas que não creem no sobrenatural. São pessoas que estão ensinando a Bíblia para a sua própria condenação. Escute, querido, é possível o homem abordar o cristianismo como um sistema intelectual, como uma filosofia, tá? É possível. E tem havido pessoas. E aí eu vou sair um pouquinho dessa questão da teologia liberal. E eu posso dizer a vocês que você vai encontrar pessoas. O Nicodemos escreveu um livro, irmãos. Me parece que é o que estão fazendo com a igreja. É mais ou menos esse o tema do livro. Faz tempo que eu li esse livro, mas ele vai falar de pessoas, de pastores, que estão há anos no ministério sem que tivessem nascido de novo, ensinando a Bíblia, mas não nasceram de novo. Por quê? Porque é possível, irmãos, sim, você se interessar por teologia, pela Bíblia, tá? Aprender algumas coisas, falar disso, sem que você realmente tenha nascido de novo, sem que há ação para as coisas do Espírito. Olha uma coisa interessante, né, que eu li uma pesquisa a respeito dos pastores nos Estados Unidos. 70% dos pastores nos Estados Unidos, acho que é o Instituto Gallup dos Estados Unidos, eu acho que é esse o nome, eu não lembro aqui. 70% dos pastores pesquisados por esse instituto só liam a Bíblia para pregar. Ou seja, eles só pegam na Bíblia quando vão preparar o sermão. Fora disso, não há leitura. Irmãos, mas eu vou colocar dessa forma: viver assim é característica de uma pessoa apenas religiosa. Não dá para você julgar exatamente, até porque eu nem sei quem são essas pessoas, eu apenas li uma pesquisa, entende? É curioso isso, irmãos, e assustador. Eu venho, querido, tentando e ministrando a vocês. É por isso que eu não escolho o tema, é por isso que eu não me dou a esse luxo, é por isso que eu prefiro pregar expositivamente, porque eu tenho que pregar tudo que está ali, entendeu? O que eu gosto, o que eu não gosto, aquilo que vai me ajudar e aquilo que talvez vá me confrontar terrivelmente, entende? Ou confrontar vocês. Eu prefiro assim, porque aí, querido, a gente foge dessas coisas, porque quando você começa a pregar dessa maneira, atrás de texto, entendeu? Buscando texto, você não lê, você não estuda praticamente, é um negócio meio complicado, irmãos, é meio complicado essas coisas, não gosto.
Ao mesmo tempo, querido, para dar o meu melhor para isso. Se o texto traz exortação, então eu vou exortar da melhor forma possível. Se o texto tem um apelo emocional, eu vou me esforçar para que esse apelo emocional chegue a vocês. Se o texto é apenas, querido, uma abordagem mais técnica, eu vou. Então eu não estou preocupado exatamente, sabe, em ficar tentando aqui de todas as formas ou impressionar, ou agradar, ou algo. Eu quero apenas ser fiel naquilo que nós estamos tratando. O que nós temos tratado, olha que coisa interessante, é lógico, o texto tem momentos, né, como foi nos primeiros versículos, até o versículo 4, mais ou menos, um texto extraordinário a respeito de segurança de salvação, da obra de Cristo por nós, aquela coisa toda. Aqui isso é para nos fortalecer, isso é para nos dar consciência de quem nós somos diante de Deus, daquilo que Deus fez por nós, na verdade, da segurança que nós temos em Cristo. Tá, isso é muito bom, isso fortalece a nossa fé. No domingo, nós tratamos de Coríntios. Ali vai tratar dessas coisas, sabe? É a realidade da igreja e os problemas vividos pela igreja. Na terça, algo voltado para a salvação especificamente. No domingo, a questão da realidade da igreja, os problemas, a gente vai lidar muito com esses problemas de igreja lá em 1 Coríntios. Na quarta-feira, na célula, irmão, se você não está indo para a célula, você está perdendo um texto assim excepcional, querido, porque ali tem a ver, nós estamos tratando ali da maneira como isso vai te ajudar a amadurecer, isso vai te dar consciência, uma percepção espiritual mais apurada, tá? Isso vai te fortalecer na sua caminhada. Então eu deixo aqui com você a dica. E finalizando hoje, irmãos, para a gente não avançar no horário, porque a gente vai já orar aqui, tá bom? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Ei, o Espírito habita em você, mas o Espírito em você, querido, precisa de... Como é que eu coloco isso, irmãos? Essa inclinação em você para as coisas do Espírito. Mas se você não vigiar, irmãos, se você não alimentar o seu espírito, é provável que mesmo o Espírito habitando em você, você não consiga viver à altura daquilo que Deus quer para ti e nem desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Por quê? Porque é possível que um crente, mesmo o Espírito habitando nele, viva uma vida capenga, fraca. Mas se não há, irmãos, faça porque é o que você tem que fazer. Faça porque se você não fizer, você pode até naufragar na sua fé.